Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa A Luz do Mundo, uma realização da Federação Espírita do Estado de Sergipe, onde esse programa é transmitido pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook, e também pelos nossos colaboradores, a TV 7, a TV Nova Luz, a TV Secal e a Rede Amigo Espírita, que também transmite esse programa a nível nacional para todos aqueles que estão conosco nessa segunda-feira, às 8h30, toda segunda-feira, às 8h30, o programa A Luz do Mundo. E gostaria, nesse momento, de convidar a nossa amiga, nossa irmã, Vanusa Freire, que irá dividir comigo a coordenação desse programa na noite de hoje. Vamos lá. Boa Olá, Vanusa. noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Balbino. Boa noite a todos que nos acompanham aqui mais uma vez nesse belíssimo programa, né? A Luz do Mundo, que traz a mensagem do Evangelho do nosso amado Jesus. E hoje nós temos, como sempre, né, um tema muito interessante. O que seus olhos dizem? Então, vamos pensar, vamos refletir acerca desse tema com o nosso irmão Jefferson Vasque, que vai estar falando para nós de Taubaté, São Paulo. Ele que está aí, né, sofrendo um pouquinho com frio, mas com certeza pode até inseri-lo aí, Balbino, se quiser, o nosso irmão Jefferson Vasque, que é psicólogo, expositor espírita e trabalhador do Centro Espírita André Luiz, lá em Taubaté, São Paulo. Está demorando um pouquinho. Cadê o Jefferson? Peraí, vamos lá. A internet, às vezes. Oi, Jefferson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá frio aqui mesmo, viu, gente? Aqui em São Paulo tá frio, aí tá calor. Aqui tá calor, hoje está calor. Aqui em Aracaju o clima é um pouquinho quente. Oh, beleza. Então, o nosso irmão Jefferson, como já falando, lembrando aqui o tema, o que seus olhos dizem. Ele vai falar em torno de 30 minutos e depois a gente retorna para as perguntas e convida os nossos irmãos aí que interajam conosco, aí nos comentários, no nosso chat. E lembrando, depois, para quem quiser seguir o nosso irmão Jefferson lá no Instagram, @JeffersonVasque, _Jesus Kardec. E também o nosso irmão tem um programa quinzenal na nossa amiga TV7, nos Passos de Jesus. Depois a gente repete para que vocês possam aí acompanhar também. Jefferson, fique à vontade, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Querida Vanusa, faz alguma prece inicial? Não? Fique à vontade, o que o seu coração pedir. Então, tá bom, gente. É um prazer enorme aqui poder estar junto a vocês, junto aos amigos da Federação Espírita do Sergipe, que me acolheu com tanto amor, com tanto carinho, e é claro, ofertando a mim, que sou um espírito sedento de trabalho, pois muito devedor que sou, esta bendita oportunidade de servir a Jesus e ser útil ao meu próximo de alguma maneira. E eu quero convidar a todos vocês, antes de eu iniciar os trabalhos, que vocês possam cerrar os olhos e trazer ao pensamento a imagem de nosso querido Mestre Jesus. Mestre Jesus, caminha sobre as águas de nossas consciências, acalma as tempestades íntimas, aclara nossa visão, a fim de que nossa visão ilumine nosso corpo. Mestre, que possamos ser, hoje e sempre, discípulos do teu amor, cartas vivas de teu evangelho redivivo. Que assim seja. Bom, feita a prece,
Vamos começar o tema de hoje. A proposta de hoje, o que os seus olhos dizem? É uma pergunta, uma indagação e também, talvez, até mesmo uma provocação. Certa feita, Jesus asseverou, lá no capítulo de Mateus, versículo 6, capítulo 6, a partir do versículo 22. O mestre mostrou que os olhos são as candeias do corpo. Ele vai dizer o seguinte: se os teus olhos forem bons, teu corpo inteiro será luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo inteiro estará em trevas. Ele coloca, portanto, a essencialidade da saúde corporal e espiritual nos olhos. Nesse sentido, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 247, as entidades venerandas responderão a Allan Kardec que os olhos manifestam, os olhos e o rosto, manifestam a personalidade do espírito, porque os olhos são o espelho da alma. Olha que profundo. Nosso olhar, o olhar que direcionamos à vida, ao mundo, vai ser conturbado ou ampliado pelos conteúdos que temos dentro de nós, pelos nossos valores morais, pelos nossos valores intelectivos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Este conjunto irá influenciar diretamente a maneira que olhamos o mundo. De fato, em um sentido psicológico, entendemos que muitas vezes não olhamos o mundo como ele é, com exceção de Jesus, que sempre olhou e que sempre olha as coisas como são, porque ele é um ser integral. Nós ainda somos seres imperfeitos, partes de um vir a ser integral. Portanto, nós ainda enxergamos parcelas da realidade. Parcelas que muitas vezes são conturbadas, pois não enxergamos as coisas como são, mas como achamos que elas são. Isso é muito diferente, porque há uma troca. Muitas vezes não olhamos as pessoas, não olhamos um companheiro que se equivocou do jeito que ele é, mas como achamos que ele é, como falaram a nós que ele é. E aí os nossos olhos começam a conturbar a visão sobre esse companheiro. Por isso que o Espírito Vianney, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20, vem dizer que bem-aventurados são aqueles que têm os olhos fechados, porque a visão frequentemente leva o homem à perdição. Vianney, que ficou muito conhecido por inúmeras curas que fez em vida de inúmeras pessoas que eram cegas e que voltaram a ver, e ele diz: por que tu não aproveitas a cegueira física para desfrutar dos tesouros da alma? Olha que belo, que lindo. Então, entendendo que nós enxergamos a vida a partir dos olhos, nós podemos inferir que o nosso olhar é um instrumento essencial para o autoconhecimento próprio. Nós começamos a conhecer quem realmente somos por meio da fala, do escutar e aqui hoje, objeto de reflexão, do olhar. Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Olha o que Jesus quis dizer. Está vinculado diretamente com a alma, com a quantidade de luz ou com a quantidade de precariedades morais que ela carrega, com a falta de amor ou com excesso de orgulho e egoísmo.
Então, tudo isso vai influenciando. Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, lá na mensagem se intitula Os Olhos, mensagem linda. O benfeitor vem exatamente tratar sobre esse capítulo e esse versículo, que os olhos são a candeia do corpo. E ele vai dizer que os olhos são patrimônio da humanidade. Há muitos olhos por aí, nem todos são iguais. E ele vai citando diversos tipos de olhos. Olhos de ciúmes, olhos de frieza, olhos de maledicência. Eu separei 3. Olhos de registrar os males alheios. É o primeiro que eu registrei ali. Olhos de registrar os males alheios. Quantas vezes lançamos um olhar equivocado para a realidade? Não somente a realidade como um todo, global, mas sobretudo a realidade dos companheiros que estão conosco na casa espírita, que estão conosco em nosso lar, em nosso ambiente profissional. E olhamos para destacar os males alheios, para destacar os equívocos que estes possuem. Percebam que não há mal em olhar. Aliás, quero até ressaltar, no capítulo 10, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Luís vem responder essa pergunta que Allan Kardec faz ele, lá no item 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não resultam nenhum proveito, quando não sejam divulgadas? E ele vai dizer, tudo depende da intenção. Obviamente que não podemos deixar de olhar o mal onde há o mal. Agora, olhar o mal para destacá-lo, olhar o mal para eclipsar o próximo, para diminuir o nosso irmão, para constrangê-lo, por possíveis conflitos que temos com este irmão, aí não. Agora, se exercermos um olhar sobre aquele equívoco, para que, num movimento cognitivo de reflexão, pensemos conosco e não repitamos esse erro em nossas vidas, é um bom caminho. O problema está que os nossos olhos muitas vezes são conturbados, não são lupas que ampliam o amor, são lupas que ampliam sempre o joio. Então não há problema em olhar o mal onde há o mal. O problema está em sempre ressaltar o mal nas pessoas. E há olhos, se me permitem dizer, que são adestrados a olhar sempre o errado. Problema disso? O corpo adoece. O corpo e a mente. E aí começa a vir transtornos inúmeros de ordem psíquica, doenças inúmeras refletindo estes comportamentos equivocados. Porque o fato é o seguinte, todas as vezes que saímos do eixo do amor, entrará em ação a dor. Já diz Joana de Ângeles na obra Jesus e Atualidade, que na ausência do amor-ação aparece a dor, renovação. Então, todas as vezes que estamos no polo do egoísmo, do orgulho, da maledicência, vamos prejudicando a nós mesmos. E os nossos olhos estão dizendo muito sobre nós, de nossos equívocos, de nossas imperfeições a trabalhar. O que os seus olhos dizem sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você fala, porque nós vemos e os olhos despertam pensamentos, pensamentos criam desejos, criam ideias, sentimentos e aí criam uma realidade dentro de nós que nos impulsiona para a ação. Olha como os olhos é profundamente ligado com o espírito.
Eles interferem de fora para dentro e também são interferidos de dentro para fora. Os nossos olhos. Lição cunhada por Cristo há mais de 2 milênios. Olha que fantástica. Lição de autoconhecimento profundo. Então, os nossos olhos, muitas vezes, são adestrados a olhar somente o erro. E muitas vezes são equívocos pequenos. Nossos olhos não possuem, muitas vezes, indulgência. Às vezes são coisas pequeninas, não são grandiosas. Mas passam a ser grandiosas porque os nossos olhos as tornam. E aí destruímos possíveis vidas. Ferimos corações. E quando estamos em débito com a lei do amor, haveremos de nos reacertar com ela. Ou seja, muitas vezes estamos contribuindo futuras expiações, numa ótica reencarnacionista, pelos olhos, por olhar excessivamente, julgar, por olhar e criticar e não ajudar. E estamos, em paralelo, gerando também causas atuais de nossas aflições, como eu disse, o corpo adoecendo, a mente adoecendo. Quando não, há um outro tipo de olhar. Olhos de atrair viciação. Olha que fantástico que o benfeitor Emmanuel coloca. Olhos de atrair viciação. Então, são olhos que atraem. Porque acabei de falar, os olhos, quando olhamos, pensamos, criamos desejos, sentimentos, ideias, que criam dentro de nós uma realidade interior. Realidade interior é esta que, por sua vez, irá impactar novamente em nossa realidade exterior, em nossa vida terrena, em nossa vida cotidiana, em nossa saúde mental e física. Então, olha só, olhos de atrair. Porque quando pensamos, quando olhamos e despertamos um pensamento sobre alguém, sobre alguma coisa, e esta coisa é prejudicial, o problema disso é o quê? Que nós iremos começar a criar dentro de nós comportamentos semelhantes. Quando não, iremos adestrar os nossos olhos ou para a maledicência, ou para enxergar a realidade sob o prisma da raiva, da revolta, do desespero, da amargura. Olhos que estão atraindo e muitas vezes também criando viciações morais. Igual que é o problema disso, que iremos desencarnar e quando retornarmos lá para o plano espiritual, tudo isso será passado em xeque. Irá mostrar, olha o tempo que você perdeu. Fazendo isso, fazendo aquilo. Você perdeu tanto tempo, Jefferson, olhando para a vida do outro e esqueceu de cuidar literalmente da sua vida íntima, da sua vida no lar. Criticou tanto outras famílias e esqueceu de disseminar o amor na sua. E tem um detalhe. Toda essa trama, quando desencarnamos, ocorre no palco da consciência. É a nossa consciência apontando quem fomos, o que fizemos. Então, imagine vocês, né? Eu ficarei desesperado. Quando não, há também os olhos de ferir. Olhos de ferir. Muitas pessoas possuem esse olhar. Lá ainda no capítulo 10 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, eu citei aqui o item 20. Nessa mesma página, no item 21, o São Luís vai responder à pergunta de Allan Kardec que há casos em que seja útil revelar o mal à lei. E eles vão dizer a Allan Kardec o seguinte, né? O Espírito São Luís vai dizer o seguinte: aqui nós temos que apelar para a caridade bem compreendida.
Não há mal em divulgar um mal alheio quando essa imperfeição prejudica o coletivo. O coletivo. Agora, quando aquela imperfeição prejudica somente aquela pessoa, não temos jamais a permissão para ressaltar aquele equívoco. Mas há pessoas que assim procedem porque querem ferir. É uma forma, por assim dizer, um tanto quanto primitiva, um mecanismo de defesa, ou talvez até mesmo de uma forma de adquirir prazer primitiva. Você fere o outro para se sentir bem. Tem algo mais primitivo do que isso? Você diminui o outro, ressaltando o equívoco dele, para você se sentir melhor do que ele. E o problema disso é que continuamos na rampa, na descidinha, para o adoecimento. E a vida está passando. Na obra, o roteiro, na mensagem que se intitula O Grande Educandário, o benfeitor Emmanuel ressalta que há mais de 20 bilhões de almas esperando uma oportunidade para estagiarem na escola terrena. Olha só, almas, melhor dizendo, abrindo parênteses, espíritos desencarnados, esperando reencarnar. Mais de 20 bilhões. Isso nós estamos falando de uns 60 anos atrás, para mais. Olha que loucura, que oportunidade de ouro que é estar encarnado agora. Sobretudo nesse momento de transição, que já vem ocorrendo há muito tempo. E que agora a ascensão vem aumentando. Não duvidem os senhores, a oportunidade de ouro. Desta forma, devemos sempre trazer para o nosso olhar, trazer para os nossos olhos o amor, a compreensão. Mas eu quero aqui ressaltar que se nós adquirirmos estas 3 capacidades, estas 3 virtudes que estão lá na pergunta 886 da obra O Livro dos Espíritos, que eu gosto de chamar o BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, o BIP. Né? Porque eles indagam, a Kardec indaga as entidades venerandas, como é a caridade, como Jesus verdadeiramente a praticava e a entendia. E eles dizem essa tríade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha só, se nós tivermos esta tríade em nossa vida, em nosso viver, benevolência, caridade, afabilidade, indulgência, os nossos olhos começam a se iluminar. Olhos iluminados, a realidade passa a ser ampliada. E não enxergamos mais na vida um porquê e um para quê, mas vários porquês, vários para quês. O amor começa, então, a tornar parte da nossa existência. Começa, então, a se fazer presente em nossas vidas, e a vida não é mais mediana, porque amamos. O corpo começa a sentir a saúde em potência. Então, a saúde mental e física. E nós passamos a compreender que devemos agir com caridade. E começamos, então, a deixar o perdão, que faz parte, é o último item desta tríade, para situações que requerem o perdão. Porque, há um detalhe, nós só perdoamos quando nos sentimos ofendidos por algo ou por alguém. Por algo ou por alguém. Por isso, a proposta é sempre que paremos ali na indulgência, ali na benevolência. Compreender o outro. E esta reflexão que quero deixar aqui nesta noite é que os nossos olhos estão dizendo muito sobre nós.
Eles dizem o quê sobre nós? Eles dizem o quê da proporção de vícios e virtudes? Aonde o nosso olhar passa na maior parte do dia, ressaltando o quê? Olhando para quê? E quando olhamos, como agimos? Com benevolência, com indulgência? Ou com raiva, com julgamento de forma preconceituosa? Reflexões diárias que devemos fazer conosco. O que os seus olhos dizem também diz respeito dos nossos pensamentos. Onde o nosso olhar está passando a maior parte do dia e o nosso pensamento também. Olha que forma de autoconhecimento poderosa e preciosa para nós que estamos aqui labutando na reforma íntima constante. Todos os dias. Começar este autoconhecimento pelos olhos. Quando eu olho a pessoa, eu olho para ressaltar sempre o erro. Eu não aproveito nada de útil, ou não tento olhar o que ela falou sobre uma outra ótica. Não tento entender o que levou ela a fazer aquilo. O que os seus olhos dizem. O que os seus olhos dizem. É esta reflexão que eu quero deixar aos amigos aqui desta noite. Espero poder ter contribuído, e eu quero fazer só um adendo aqui, contar uma breve história que se encontra no livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos. E nesta obra, numa mensagem que se intitula No Caminho do Amor, nós vamos encontrar aquela mercadora de essências. Mulher rica, formosa, bonita, possuía um palácio com inúmeros serviçais. Aquela mulher cuja beleza era irresistível. Ela que estava ali, naquele mercado, próximo à porta de Jerusalém, e ela avista Jesus, aquele jovem nazareno. E ela avista aquele jovem de olhar singular, profundo, penetrante, cabelos delicados, sorriso melancólico, uma beleza singular. E ela sente por ele, quando ela o olha, o amor libidinal, sexual. Ela sente uma atração física por aquele jovem nazareno. E ela caminha na direção dele e fala: jovem, tem tudo que você quiser à tua disposição, vinhos, músicas, massagens. Venha, que irei te dar amor e carinho. Irei deitar-me contigo. E aquele jovem permaneceu mudo, olhando-a, fitando-a. E ela então falava. E ele começou a ficar um tanto quanto incomodado. E ela também. E ela, incomodada, o questionou: por que eu falo e você não me responde? Percebo uma chama diferente em teu olhar, procedo por amar-te. E ele continuou quieto, apenas dizendo a ela, frente àquele olhar esfogueado dela: hoje não. Uma outra vez, quem sabe? Passado 2 anos, lá estava Jesus levantando paralíticos ao pé do tanque de Betesda, fazendo inúmeras curas que estão gravadas no Evangelho redivivo de seu amor. Então a velha anciã vem lhe chamar e diz: mestre, há uma pessoa que está precisando do seu amor, que está precisando dos seus dons. E ele vai, sem titubear, prontamente, de peito aberto. E quando ele chega, aquela mulher que ele avista era a mercadora de essência, só que agora a sua beleza foi corroída pela lepra, que hoje se intitula hanseníase.
Aquela mulher perdeu a beleza que tanto cultuou. Ela ali estava jogada ao léu no canto da rua, naquelas pequenas vielas, cheia de feridas, irreconhecível. E quando ela olha para aquele homem, ela percebe que era aquele jovem nazareno que ela estava esfogueada de paixão. Então, ela recusa e fala: por que tu viestes a mim? Eu não mereço a tua presença, sou uma pecadora. E Jesus disse: vem na casa de meu pai, porque ali não falta amor e esperança. E ela continua dizendo: mas eu não sou merecedora. E Jesus fala: mulher, eu vim ao amparo de ti, pois percebo diferente chama em teu olhar, procedo por amar-te. Jesus, meus queridos irmãos, olhou aquela mulher com amor, com indulgência, com misericórdia, ao passo que aquela mulher, perdida nas paixões, aquela mulher que cedeu a sua vida aos impulsos da carne, olhava para ele com olhos de uma paixão carnal. Mas percebam que, a exemplo de Jesus, o amor sempre impera sobre a dor e sobre as paixões carnais. Que os nossos olhos, nesta noite, com esta reflexão e com este exemplo de nosso querido mestre, possam, a cada dia mais e mais, adquirir as lupas, as lentes preciosas do amor, que enriquece o espírito, fortifica a alma e amplia a vida. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, muito bom, Jefferson. Agora a gente já pode. Eu que agradeço. Já temos algumas perguntas, alguns amigos aqui nos acompanhando. Vamos dar boa noite a algumas pessoas. Boa noite a todos. Exatamente, Marcelo Rocha, né? Boa noite, irmão. Acho que é um amigo seu, né, Jefferson? É, meu amigão do coração. Marina Santos Vasques também. A família dele está toda acompanhando. Que bom, né? O apoio aí da família. Marina também. Mara Leia. Isso, Mara Leia, Sandra Helena, Tânia Maria, Ellen Vasques também. Minha irmã. Isso, já tem o fã-clube aí, certo? E tem Maria do Carmo, que daqui a pouco deve estar entrando, ou já entrou. Patrícia Pereira. Tá Elaine Vasques também, minha mãe. A galera, família Vasques está em peso. A galera toda, realmente, que bom, né? Então, muita gente aqui nos acompanhando. E a gente aproveitando aí essa questão dos olhos que você estava falando, né? Tem uma passagem interessante aí no Evangelho de Mateus, que trata sobre a questão do argueiro e a trave no olho, né? Esse nosso olhar de julgamento, como você falou, assim, que a gente tanto aprende, né? Não julgar para não ser julgado, não temos esse direito. E aí, como fazer para a gente tirar essa trave do olho, limpar esses nossos olhos, né? Eu acho que isso é um processo que vai se iniciar pelo autoconhecimento que é tão falado na doutrina espírita e pela autoaceitação. Porque não basta conhecer, é preciso aceitar. Porque há pessoas que conhecem, mas negam que têm. Nego, não, eu não faço isso, jamais, não, eu nunca fiz isso. Então, para tirar essa trave, ou seja, muitas vezes, olha só, aliás, eu tirei essa passagem daqui, porque senão ia dar mais meia hora, porque aí a gente está falando de mecanismos de defesa, numa visão psíquica. Então, mas essa passagem, Jesus traz uma analogia, a gente olha um cisco no olho do irmão, olha só o que Jesus traz, um cisco. Enquanto a gente tem uma trave, ou seja, um conjunto, algo bem maior, de imperfeições. É preciso, então, se conhecer. Se conhecer através do quê, Jefferson? Pelo olhar, pela fala, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, disse Jesus. E como ouvimos os outros. Como ouvimos as pessoas que estão ao nosso redor. Ouvimos com compreensão, com indulgência.
Ou ouvimos com ouvidos de raiva, com ouvidos que irão despertar julgamentos? Então, a maneira de começar a tirar essa trave é começar a nos conhecer por meio do nosso olhar, por meio daquilo que falamos e por meio da maneira que ouvimos e interpretamos as pessoas. Uma tríade: olhos, ouvidos e boca. Tríade que foi trazida não por mim, por Jesus em seu evangelho. Eu acho o mestre fantástico. Eu amo ele é fantástico. Ele é o maior psicoterapeuta que já existiu, eu não tenho dúvida. Olha que pérolas terapêuticas. Então, esse é o caminho. E trabalhar, né? Trabalhar para mudar. É verdade, é verdade. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, esse programa, A Luz do Mundo, é uma realização da Federação Espírita do Estado de Sergipe, com o apoio da TV 7, TV Nova Luz, TV Secal e Rede Amigo Espírita. Também que gostaríamos de dizer que temos, inclusive, aqueles que estiverem nos acompanhando pelo chat, também digitem lá de onde está falando, de que cidade está falando. Pelo menos um aqui se apresentou que foi de Petrópolis. José Carlos Pereira, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nós temos uma pergunta. Isso. Temos também uma pergunta aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu coloco ele aqui. De Marcelo Rocha. Boa noite. Sabemos que, enquanto encarnado, possuímos os órgãos físicos e espirituais. Seria prudente dizer que, se enxergarmos com os olhos perispirituais, enxergaremos com mais amor nossos irmãos? Muito. Isso porque o cara é meu amigo. Olha a pergunta do obsessor que eu falei. Lançaram a pergunta. Se você quiser ler de novo, fique à vontade. É que às vezes realmente. Perfeito, vamos lá. Eu posso dizer o seguinte, porque vamos tomar por analogia que os olhos perispirituais são os olhos espirituais. E aqui não estou falando da vidência propriamente dita. Estou falando de uma visão espiritual que tem conteúdos espiritualizados. Então, eu entendo que você olhar a vida pelo corpo, você vai enxergar ela de forma limitada. Agora, se você enxergar mais do que corpos, mas, sobretudo, essências, espíritos em cada pessoa, em cada indivíduo, um espírito milenar, e também nós mesmos começar a enxergar a vida de uma forma mais desmaterializada, exercer sobre a vida um olhar mais espiritual, por assim dizer, porque nós somos espíritos. De fato, a vida vai começar a se tornar melhor. A saúde se amplia, a felicidade começa a chegar, porque o que é olhar a vida com os olhos perispirituais / espirituais? É olhar a vida com amor, porque o espírito é amor, pois Deus que nos criou é amor. Nós temos o amor em nossa essência. Então, o espírito é amor. Então, olhar a vida por esses olhos, foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele olhou ela com amor. Então, com certeza, Marcelo, olhar a vida com os olhos, e também no sentido agora, que, aliás, esse sentido que o Marcelo trouxe foi o sentido que o Espírito Vianney também traz lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20, que ele vai dizer duas coisas, que quando você fica cego fisicamente, você possui a possibilidade de mergulhar em si e a possibilidade de se conectar espiritualmente com a espiritualidade que está em seu derredor. Ele está falando de visão espiritual também. Então, se encaixa aí também a pergunta do Marcelo. Acho que eu respondi para ele. A pergunta de obsessor veio por onde menos eu esperava. Ele deve estar dando risada lá. Ele até colocou uma antes também, né?
Que aí depois complementou na segunda pergunta, quando na primeira ele disse que qual era o correto, enxergar, né? Com os olhos. O correto seria enxergar com os olhos espirituais, aí na segunda ele completou e com certeza você já falou aí. Mas nós temos aqui uma outra pergunta, né? Que a gente recebe aqui pelo Zap muitas vezes antes. Então, no sermão, né, no Sermão do Monte, que a gente poderia chamar de pilar, né, da nossa fé, Jesus fala de um homem ideal. Na sua opinião, qual seria esse homem ideal, esse homem de bem? Bom, primeira coisa que eu acho que, na minha opinião, as bem-aventuranças, porque Jesus, primeiramente, ele nunca falou, ele não jogava palavras a esmo. Tudo possuía uma ordem de forma encadeada e precisa. Um porquê e um para quê. Então, quando Jesus vem colocar, ele abre o sermão da montanha com as bem-aventuranças e depois ele estende numa série de outros ensinamentos. Mas as bem-aventuranças são as virtudes que nós, espíritos imperfeitos, devemos adquirir para que possamos ascender e um dia nos tornarmos, alcançarmos, melhor dizendo, a perfeição relativa. E tem uma série, se você for ver uma ordem, melhor dizendo, psicológica por detrás disso. Por que ele coloca a humildade? Bem-aventurados os pobres de espírito, como primeira bem-aventurança, como primeira virtude a ser adquirida, porque sem humildade nós não podemos adquirir outras virtudes. Elas serão, por assim dizer, não digo ocas, mas incompletas. Como ser manso? Como ser resignado se não se tem humildade? Então, por isso que Jesus vai puxando vai costurando uma na outra. Essa é a primeira coisa que eu penso. A segunda, já foi dito aqui, nas bem-aventuranças estão o padrão, no sentido de virtudes a serem adquiridas por cada um de nós aqui encarnado. Na vivência, aqui, atual, na minha opinião, o que é colocar as bem-aventuranças em ação, o que é ser o homem de bem? Já dizia, aliás, não é na minha opinião, na opinião de Kardec, eu vou parafrasear. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Porque muitos pensam que para ser o homem de bem é não errar. Não, justamente nós iremos errar. O problema está em persistir no erro. O problema está em alimentar erros, equívocos. Agora, deslizar, cair, nós somos ainda humanos, caminhando rumo à perfeição relativa. Então, nós, evidentemente, iremos em algum momento errar. Quando as emoções, por exemplo, os instintos, sobem a cabeça. Se a gente não tiver um controle ali, a gente pode ser grosso, às vezes, com alguém. Mas se formos, por exemplo, nossa, hoje eu fui grosso com aquele meu amigo, com aquela minha amiga, eu não precisava ter falado assim com aquele familiar. Deixa eu lá pedir desculpa para ele. Aí, ó, papel do homem de bem. É claro que o objetivo é não errar, mas se errar, se reconduzir. Para mim, o homem de bem é isso, é uma luta entre o homem corporal e o homem divino. Então, ou seja, vícios e virtudes. Nessa luta a gente vai construindo um homem de bem e podemos utilizar e devemos as bem-aventuranças. Então, Jefferson, para eu começar a me melhorar, que virtude que eu tenho que adquirir primeiro em minha vida? Tá lá, Jesus colocou a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, os resignados. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, tá vendo? Uma vai puxando, levando a outra. Então, ser bem-aventurado é isso, gente. É ser um homem de bem, é estar na luta, domando, empreendendo esforços para educar, não reprimir, educar as nossas más inclinações. Porque eu quero só fazer um parêntese. Quando reprimimos algo, psicanálise e Freud mostram isso de forma
fantástica. Quando reprimimos simplesmente, não, eu não tenho isso, eu vou reprimir. Isso não é meu. Isso vai aparecer no corpo na forma de um sintoma, de uma dor, de um transtorno psicológico. Isso é ciência. Então, para o espiritismo, a proposta do espiritismo é educar. É educar. Cada dia você vai puxando um freinho ali. Vocês estão olhando aqui, falando, nossa, que belezinho, o Jefferson. Ah, minha noiva deve estar pensando lá, leva para casa para você ver. Leva, quero ver se fica 2 dias com ele. Mas, brincadeiras à parte, todos nós temos as nossas lutas. Tem que puxar a rédea. Às vezes é a hora de ficar quieto, às vezes é a hora de falar. Enfim, é uma dinâmica. É isso. O homem de bem. O homem de bem, que, aliás, eu nem preciso falar, né? O capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo é fantástico, né, gente? O homem de bem. Exatamente. Muito, muito bom. Eu gostei muito dessa luta corporal e espiritual que você disse aí. Porque a gente sabe que esse homem de bem, esse lado divino nosso, está aqui dentro, né? Mas esse externo, muitas vezes, aí faz com que a gente entre realmente nessa luta, o que é difícil, mas focar no que você citou aí, né? Esse homem de bem, essa bem-aventurança, esse homem que é a humildade, né? Esse homem humilde. A humildade é a porta para tudo, é a porta. Essa luta do homem de bem, essa luta entre o espiritual e o homem carnal, Paulo de Tarso narra. Ele vai dizer, por que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. O que ele está narrando? A luta dele, ó, com as imperfeições dele, com o homem carnal. Não é? Fantástico. E a gente está falando de Paulo de Tarso. Inclusive, essa passagem do homem de bem, eu sempre falo quando eu estou também estou fazendo algumas palestras, eu sempre falo o seguinte, se as pessoas pudessem todos os dias ler uma passagem, um pedaço dessa passagem do homem de bem, e ali conseguir assimilar, ela vai conseguir uma transformação. Não tem aquilo que a gente diz, que quanto mais você repete, com a repetição você consegue gravar. Isso, vai se tornando um hábito. Torna um hábito. Então, não é possível, se você todo dia lê essa passagem do homem de bem, você não conseguir assimilar aí durante um tempo, e você conseguir entender o que é que realmente essa passagem está querendo dizer, ela é fantástica, ela é fantástica. Quero aqui também registrar a participação de Sandra Helena, do Rio de Janeiro, Isolda Evaristo, Itabaiana, Sergipe, Carlos Henrique, Célia Andrade, meus irmãos da Casa Espírita André Luiz, aqui de Aracaju, também participando do nosso programa. Um abração apertado para todos. Fala. Pode falar, meu querido. Tem uma passagem aqui, justamente no final. É a última frase do capítulo 8, no item 21, de uma frase que Jesus disse: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe a possibilidade de um espírito que esteja se preparando para retornar e ele pedir que possa vir para uma nova encarnação e poder pagar pelo erro que ele cometeu? Até fala aqui, realmente, eu até observei que os olhos, se de repente os olhos foi motivo de escândalo, motivo do seu mal, da sua queda, né? Que você, e aí Jesus fala, se for motivo de escândalo, arrancai-o. Que relação você pode, de repente, falar para nós sobre essa passagem de Jesus? Tá, vamos lá. Essa passagem é importante, né? Que ele fala para arrancar olho, para cortar mão, para cortar pé. E há pessoas que muitas vezes aí querem levar isso ao pé da letra. Jesus não está dizendo para arrancar os olhos físicos. Ele está querendo dizer para que arranquemos de nós nossas imperfeições que conturbam o nosso olhar.
Foi o que o Emmanuel disse aqui na mensagem que eu li. Há inúmeros tipos de olhos. É estes olhos que nós temos que arrancar. Eu citei 3. Olhos de atrair, viciação. Olhos de ferir. Olhos de registrar os males alheios. Nós temos que arrancar estes olhos de nós, através da reforma íntima. Respondendo a outra pergunta, então, primeira coisa, Jesus deu uma metáfora. Então, não é arrancar a parte física, é arrancar a parte moral, que está conturbando os nossos olhos. Além disso, na segunda parte já, tá? Que, na verdade, é a primeira que você fez. O espírito pode pedir? Allan Kardec vai até tratar isso aí, ele vai fazer um comentário ali, que muitas vezes o espírito, ele pode, por conta de inúmeros equívocos, por conta de ter muito destacado o mal alheio, por conta de olhar sempre a realidade de uma forma conturbada, por conta dos olhos dele terem sido, por assim dizer, a perdição dele, ele pode retornar numa outra vida sem a visão física. Pode, em outros casos, também, tá? Pedir. Claro que pode. É claro que se ele julgar necessário, e é claro que esse pedido é sempre muito avaliado, porque quando a gente retorna para lá, a gente vai entusiasmado. E aí tem os espíritos maiores que cuidam, essas potências que cuidam dos projetos reencarnatórios. Então, estes espíritos irão julgar o que cabe a um, o que cabe a outro. Se eles julgarem que o espírito está apto, sim, a suportar esta prova, porque ele está pedindo. Então, é uma prova. Ele está pedindo para voltar. É uma prova ali para ele. Podem conceder a ele. Isso me relembra também muito a primeira parte aqui, que quando nós nos equivocamos pelos olhos, do espírito Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, de Dona Ivone, e vai narrar isso. Os olhos dele foram as perdições dele, e ele não entendeu. Quando chegou a cegueira para ele quis se matar. Aí ele chegou do outro lado, tudo, ele narra tudo aquilo, ele foi entender o porquê que ele ficou cego, porque ele tirou a visão do outro. Ele foi padre da Inquisição, e aí ele foi entendendo tudo aquilo. Naquele teatro da própria consciência, foi relembrando a vida passada, e aí ele firmou com ele: eu tenho que espiar. É preciso. Hoje eu entendo o porquê da minha cegueira. Então, a cegueira pode ser por pedido, pode ser por expiação. Com certeza. E, só ressaltando, quando Jesus diz arrancar os olhos, é arrancar estes olhos que aqui disse, no sentido moral. É a imperfeição que conturba o olhar. Isso mesmo. Obrigada, Jefferson. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agora nós vamos para a última pergunta, né? Por conta da questão do tempo. Ainda falando sobre esse olhar, esses olhos, né? De julgamento, de preconceito. Aí a gente pode tocar também na passagem quando fala da mulher adúltera, né? Quem, né, que atira a primeira pedra, quem nunca cometeu. Exatamente. E essa passagem é clássica, né? É clássica porque tem uma obra do Divaldo que se chama, e se não me engano, eu acho que é Luz do Mundo. Tá? Eu posso até mandar aqui depois, eu vou confirmar, tá? Caso eu esteja errado. Mas é quase certeza que é Luz do Mundo. O espírito que vem psicografar com ele, eu não lembro qual que é, mas há uma mensagem que foi muito importante para mim numa época, que eu queria entender o que Jesus ficou abaixado escrevendo no chão. Em uma nota de rodapé que é colocado por essa autora espiritual, nessa obra do Divaldo, é de ouro. Porque, sabe, não entrava na minha cabeça, Jesus abaixou e ficou desenhando garatuchas, ou seja, fazendo desenhos. No meio daquela situação eufórica, ele ficou desenhando no chão? Será? E aí essa autora, ela vem dizer exatamente o seguinte,
que Jesus, porque Jesus não tinha objetivo de julgar nenhum, mas só que a gente tem que entender que Jesus era um espírito superior, elevadíssimo. Ele é o governador do planeta e co-criador dele. Então a moral dele é inquestionável. Ele não salientou o erro de ninguém. Todavia, ele foi escrevendo na terra, na areia. Por exemplo, o vício pertinente a cada indivíduo que estava ali. Então, sexólatra, alcoólatra, egoísta, ladrão, adúltero, adúltera. Ele foi colocando de forma que quando aquela multidão estava ali e bateu o olhar naquilo, despertou. E aí, não bastou despertar, ele lança aquela frase memorável. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O espírito, lembrei, é Amélia Rodrigues. Então, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ali ele coloca bem a visão ali, como a companheira Vanusa veio trazer pra gente, a visão ali, todos exercendo um olhar de preconceito, com muitos erros na bagagem, a dinâmica do argueiro e da trave do olho. Olhando o defeito do outro. E ali, todos eles com inúmeros equívocos. Com inúmeros equívocos. Jesus, mais uma vez, exemplificando, olhando aquela situação com amor, com indulgência. E notemos o seguinte: Jesus não passou a mão na cabeça dela. Jesus não foi conivente com o erro dela. Ele apenas disse: cadê aqueles que te julgaram? Estão aqui? Não. Então nem eu julgarei. Vá e não erre mais. O que ele quis dizer? Eu sei o que você fez. Não vou salientar e nem ressaltar. Mas não torna a repetir isso. Olha que amor, né? Que amor. Cada vez que falo de Jesus, eu não tem como você não se emocionar, não trazer, porque eu fico imaginando. Imaginem vocês a cena que você acabou de narrar, Vanusa. Aquela uma multidão com pedra na mão, pronta para matar uma pessoa. Né? E Jesus desarmando tudo aquilo com amor. Exatamente. Com os olhos diferenciados que ele possuía e que possui. Muito bom mesmo. Maravilha. Diga aí, Balbino. Vamos falar sobre a campanha, né, Vanusa? Isso. Então, antes da gente encerrar aí, agradecer ao nosso irmão, né, Jefferson, pela disponibilidade de estar aqui conosco, a gente quer destacar e chamar a atenção para uma campanha da nossa federação, a FEES, juntamente com a FEB. É a campanha Ver o Mundo com os Olhos do Outro, né? Aproveitando aí o nosso tema, em homenagem aos 141 anos de Eurípides Barçanufo. Aí nós temos aí um videozinho para ajudar no entendimento aí do nosso tema, da nossa campanha. Vamos lá. Mesmo que as pessoas não consigam ver a dor que a gente sente. Mesmo que o mundo não perceba todo o amor que a gente sente, mesmo assim a gente sente. No peito um grande aperto, no corpo um desconforto, o medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os olhares finjam não nos perceber, a gente sente. Muito bom, então, e a nossa campanha, né? Ver o mundo com os olhos do outro. Quem quiser conhecer, saber um pouco mais, vai lá no site da nossa federação ou no site da FEB, né? A Federação Espírita Brasileira. Jefferson também pode depois ir lá dar uma pesquisadazinha também na nossa campanha. Mas com certeza, eu quero agradecer aqui
Antes de agradecer, só falar que o nome do livro que eu citei aqui se chama Luz do Mundo mesmo. Coincidência, né? Luz do Mundo, de Valdo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. A mensagem que se intitula Atire a Primeira Pedra, tá? Que eu falei. Eu quero agradecer aqui pela recepção de vocês, pelo carinho, pela oportunidade, pelos votos, assim, de confiança. E é um prazer enorme poder estar com vocês. Quiçá a gente possa estar outras vezes aí. Me coloco à prontidão de vocês, da Federação do Sergipe, um carinho especial por vocês que sempre dão um olhar especial à minha pessoa, ao meu trabalho. E não tenho nem o que falar aqui, a recepção que eu tive da Vanusa, do senhor, não tem nem o que falar. Muito obrigado, o meu abraço apertado de alma para alma aí. Muito bem, muito bem. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos que nos acompanharam e que irão, né, assistir posteriormente esse programa, A Luz do Mundo, uma realização da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Agradecer ao Jefferson por ter aceitado o nosso convite. Levo um abraço a todos os moradores de Taubaté, essa cidade maravilhosa no estado de São Paulo. Também agradecer a nossa amiga e irmã Vanusa Freire por dividir comigo aqui a coordenação desse programa e desejar a todos uma boa noite e na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, programa A Luz do Mundo. Até lá! Até lá, boa noite. E só lembrando o Instagram para vocês seguirem aí do nosso irmão Jefferson Vasquez, _ Jesus Kardec. Boa noite a todos. Até a próxima. Até mais, Jefferson, Balbino. Forte abraço. Até mais, gente. Tchau, Balbino. Tchau, Vanusa. Tchau.